Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do projeto Minha Escola Virtual. O tema da nossa aula de História e Cultura de hoje é os pontos negativos da colonização. Vamos lá aprender! A colonização aqui no Brasil se efetivou a partir da exploração e do povoamento, extermínio e conquista dos povos indígenas e das nossas terras. Cronologicamente, considera-se que aqui no Brasil ela foi iniciada em 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Cabral. A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e foi consequência das grandes navegações. Podemos dizer que a colonização portuguesa aqui no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Conquistar e dominar, gente, estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete à exploração e povoamento do novo território Brasil. Dessa forma, aqui, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, pois nós estaríamos negligenciando as histórias dos indígenas que já viviam aqui há muito tempo, antes dos europeus. Sendo assim, nós ressaltamos que o Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado. Continuando, quais foram essas consequências? Uma delas que nós podemos falar é a exploração do pau-brasil. Essa exploração foi a primeira atividade econômica do país, logo após o seu descobrimento pelos portugueses em 1500. A madeira foi a primeira riqueza que saltou aos olhos dos portugueses que aqui chegaram junto com Pedro Álvares Cabral. E o pau-brasil ele foi tão explorado que ele chegou à exaustão e a ter ameaçado de extinção. Outra consequência, e muito importante de se falar, é o genocídio dos povos indígenas no Brasil, desde os tempos dessa colonização portuguesa, com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar na costa brasileira. Esse processo, gente, ele consistiu no extermínio das populações indígenas, tanto por conflitos violentos, tanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Segundo a FUNAI, a população indígena no Brasil em 1500, observe só, equivalia a aproximadamente 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2 milhões estavam estabelecidos no litoral. E aí, por volta de 1650, esse número caiu para 700 mil. E em 1957, chegou a 70 mil indígenas, no número mais baixo registrado. E aí nós podemos ver que o dia 19 de abril, considerado o Dia do Índio, nós podemos chamar que ele é o Dia Nacional da Luta Indígena. Esse povo que sofreu tanto, que foi martirizado. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Agradeço muita atenção de vocês. Tenham bons estudos e até a próxima. Tchau!